O que a gente tem aqui é mais um item importante nessa grande discussão sobre se teremos ou não alta dos juros na próxima reunião do Copom. A gente sabe, o mercado está dividido sobre qual vai ser a reação do Banco Central diante desses números que a Thaís acabou de nos trazer do IPCA 15. Um lado avalia que o Copom vai ter mesmo que subir os juros em setembro, enquanto o outro considera que o IPCA 15 pode dar um alívio ao Banco Central e evitar uma mexida na taxa Selic. É sobre isso que a gente conversa agora com Igor Rocha, ele é economista-chefe da Fiesp. Igor, boa noite. De que lado você está? O resultado de hoje tende a levar o BC a elevar os juros ou a taxa vai ficar onde está mais uma vez? De novo, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, Thaís. É um prazer estar com vocês aqui hoje conversando sobre esse tema bastante quente entre os economistas, que é o resultado aí, sobretudo do IPCA 15. Eu vejo os dados que foram apresentados marginalmente positivos, tá certo? Mas eu não acredito que o Banco Central possa aumentar os juros na próxima reunião do Copom por uma questão de receio com a inflação. É fato, né, que no final do ano de 2024 a gente deve encerrar a inflação ali, hoje na perspectiva do mercado, próximo de 4,2%, o que fica na banda superior da meta, né, o centro da meta é 3%, ou seja, está sim elevado, mas a gente não vê um descontrole inflacionário, mas a gente tem sim um momento de transição no Banco Central, que você está trabalhando com as expectativas, quando você pega a curva de juros, ela tá, né, ela subiu, nas últimas 2 semanas ela cedeu, porque o diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, foi bastante contundente, né, no caráter técnico ali da condução da política monetária, e ele é um dos mais cotados para assumir a presidência do Banco Central. Isso fez com que acalmasse, né, ali os nervos do mercado. Mas mesmo assim, né, transição de Banco Central, a gente sabe que sempre é um momento, historicamente, quando a gente pega aí ao longo dos anos, um momento sempre um pouco mais delicado, os ânimos sempre ficam um pouco mais acirrados. Então, eu acredito que o Central pode sim aumentar 0,25% na próxima reunião de setembro, mas não por questões estritamente aí associadas à Uhum. inflação, mas sim exatamente por uma questão de ancoragem das expectativas devido à transição. Igor, nossa analista Thaís Heredia tem uma pergunta. Thaís. Igor, boa noite. Eu citei aqui a preocupação que cresceu com os preços industriais, um impacto do câmbio, né, aumentando os custos de produção, um mercado de trabalho ainda bastante aquecido, a renda das famílias, dos trabalhadores subindo, inclusive acima da inflação. Essa é a composição daqueles que acham que o Banco Central inevitavelmente vai ter que subir os juros. E aí, querendo te ouvir especificamente sobre esse comportamento dos preços industriais, você enxerga essa alta como uma coisa pontual ou ela tem uma cara de tendência e aí, portanto, reforça quem está preocupado? Eu acho que pelo lado dos serviços, aí tem um caráter que pode ser mais resiliente, né? A gente vê a massa salarial bastante alta, o mercado de trabalho bastante aquecido, uma taxa de desemprego de 6,9%. Isso, sem sombra de dúvida, impacta a inflação. E, nesse sentido, eu acho que pode ter uma preocupação maior. Agora, pelo lado dos bens industriais, como você já bem pontuou, Thaís, a gente teve recentemente um aumento da taxa de câmbio muito, né, muito forte e que está voltando. Isso também tende a tirar essa pressão dos bens industriais. Mas é fato que agora o resultado que está sendo apresentado nesse PCA reflete, né, exatamente essa volatilidade no sentido de aumento do câmbio dos últimos tempos. Não teria como ser de outra forma. A gente sabia que teria esse repasse, né? Os economistas chamam esse repasse de pass-through cambial. É sempre assim, né? Quando você tem uma desvalorização muito forte da moeda doméstica, você acaba importando inflação. Mas nesse quesito específico, eu acho que vai arrefecer bastante, né? E do ponto de vista das expectativas que são absorvidas ali na curva de juros, eu também acredito que, feita essa transição do Banco Central, as coisas vão se acalmar bastante, até porque o diretor de política monetária já foi bem contundente quanto ao caráter técnico, né, da condição ali da política monetária do Banco Central. Igor, você representa a Fiesp, uma entidade que tem os mais diversos setores abarcados ali, aliás, aqui no prédio da Paulista, bem do lado da nossa CNN. Se houver essa elevação da taxa de juros, quais vão ser os setores mais afetados? Você consegue dar essa lista para a gente? Na verdade, o setor industrial, ele é um setor muito sensível a crédito,
né? Você pega, por exemplo, um automóvel, ele é um setor muito sensível a crédito. A gente só vai conseguir ver o quanto que vai ser duro esse aumento de juros, dependendo do que vai acontecer na chamada curva de juros. Se a curva de juros, com o aumento da Selic, ceder, a gente tem um cenário melhor, né? Exatamente para o crédito da economia brasileira. Agora, se a Selic aumentar e mesmo assim a curva de juros se deslocar para cima, ou seja, tanto a ponta curta quanto a ponta longa aumentar, daí você tem um cenário de recrudescimento das condições de crédito, né? Eu sempre falo o seguinte, o sistema bancário, o sistema financeiro, ele não empresta Selic, ele empresta exatamente o prêmio de risco que está na curva de juros, tá certo? A Selic é uma taxa over, né? Uma taxa de curtíssimo prazo, não é essa taxa que os bancos trabalham. É verdade que a gente tem uma economia, a economia brasileira é bastante selicada, que a gente diz, né? Os bancos públicos, sobretudo, utilizam ela como um parâmetro, mas quando a gente olha o sistema financeiro de uma maneira mais abrangente, eles estão olhando o prêmio de risco na curva. O que é o prêmio de risco? Ele faz uma avaliação das condições e quanto que vai cobrar de juros para emprestar o dinheiro ali para uma dada empresa. Igor Rocha, economista-chefe da Fiesp, muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Agradeço também a Thaís Heredia, que volta daqui a pouco. Obrigado, Igor. Boa noite. Obrigado, Márcio. Obrigado, Thaís. Uma boa noite.